A história de Abraão é uma das mais fascinantes e inspiradoras de toda a Bíblia. Ele é chamado de pai da fé, não porque tenha sido perfeito, mas porque decidiu confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Deixou sua terra, sua segurança e até sua própria compreensão para obedecer a uma voz que prometia bênçãos que ultrapassavam sua imaginação. A vida de Abraão é um convite para refletirmos sobre como a fé, a obediência e a perseverança podem transformar completamente a trajetória de uma pessoa. Em sua caminhada, Abraão enfrentou desafios, medos, erros e testes dolorosos, mas também experimentou vitórias, bênçãos e o cumprimento das promessas de Deus. Cada capítulo da sua vida nos ensina algo prático, profundo e eterno. As lições que ele deixou não pertencem apenas ao passado. Elas ecoam até hoje, alcançando todos os que buscam viver pela fé. Neste estudo, vamos mergulhar em 15 lições preciosas da vida de Abraão que podem mudar a forma como encaramos nossas escolhas, nosso relacionamento com Deus e até o legado que deixaremos. Prepare-se para aprender com o exemplo de um homem comum que foi usado de forma extraordinária pelo Senhor. Lição 1. A fé começa com obediência. Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, para ir a um lugar que nem mesmo conhecia. Gênesis 12, 1. A primeira grande lição é que a fé genuína começa quando obedecemos, mesmo sem entender todos os detalhes. A obediência de Abraão não foi parcial. Ele deixou para trás uma vida estável para seguir a voz de Deus. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mapas detalhados e garantias antes de obedecer. Mas a fé que agrada ao Senhor é justamente a que se lança no desconhecido, confiando no caráter de Deus. Essa atitude de obediência gera uma confiança que se fortalece a cada passo. Quando decidimos obedecer, mesmo que pareça loucura para o mundo, damos espaço para que Deus faça o impossível. O início da jornada da fé é sempre marcado pela decisão de confiar na palavra acima da lógica. Essa lição nos mostra também que obedecer é abrir mão de nossas próprias vontades para abraçar o propósito de Deus. Abraão nos ensina que o ponto de partida para grandes promessas não está em nossa zona de conforto, mas na disposição de seguir a voz de Deus, mesmo sem conhecer o destino. Muitas vezes não precisamos saber para onde Deus nos leva, precisamos apenas confiar em quem nos guia. Obedecer abre portas invisíveis e nos conecta ao sobrenatural. É no ato de obedecer que descobrimos o real sentido de andar com Deus. Lição 2. O tempo de Deus é diferente do nosso. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas o cumprimento dessa promessa demorou décadas. Ele esperou até que todas as possibilidades humanas se esgotassem, e só então Deus agiu de maneira sobrenatural. Essa espera nos ensina que o relógio de Deus não é o mesmo que o nosso. Queremos tudo de forma imediata, mas a fé é provada no tempo de espera. Abraão precisou aprender a confiar mesmo quando parecia tarde demais. Muitas vezes, a demora de Deus não é negativa, é um treinamento para fortalecer nossa confiança. Deus nunca chega atrasado, Ele cumpre no tempo exato. O que parece atraso é, na verdade, parte do plano perfeito. Quando aprendemos a esperar com paciência, o resultado é muito mais glorioso do que se recebêssemos imediatamente. A demora também nos ensina a lidar com a ansiedade e a dependência. Se tudo viesse fácil, nunca aprenderíamos a valorizar o que Deus faz. Abraão e Sara tiveram de aprender que não se trata de quando queremos, mas quando Deus sabe que é a hora. Cada promessa tem um tempo certo para florescer, e quem aprende a esperar experimenta milagres mais profundos. A espera não é desperdício, é o campo onde Deus molda nosso caráter e nos prepara para o cumprimento da promessa. Lição 3. A fé verdadeira enfrenta impossibilidades.
A promessa de um filho chegou quando Abraão já tinha 100 anos e Sara 90. Humanamente falando, era impossível. Contudo, a fé não se limita ao que os olhos veem, mas ao que Deus declarou. Abraão nos mostra que a fé autêntica não nega a realidade, mas crê que o poder de Deus é maior do que as limitações humanas. Quando enfrentamos situações impossíveis, a tendência é desistir. Porém, é justamente nesses cenários que a glória de Deus se manifesta. Abraão riu, Sara também, mas Deus confirmou que nada é impossível para ele. Essa lição nos ensina que o sobrenatural de Deus se manifesta quando a lógica se esgota. Muitas vezes, Deus permite que as circunstâncias fiquem humanamente impossíveis para mostrar que o milagre vem apenas dele. Essa verdade deve nos animar. Se a promessa parece impossível, significa que está madura para o agir de Deus. Abraão é prova viva de que a fé se alimenta daquilo que não se pode explicar. Assim como ele, precisamos aprender a olhar para além das impossibilidades e crer que o Criador do universo não é limitado por diagnósticos, idade ou circunstâncias. Deus nos convida a confiar no invisível, porque é justamente lá que a fé encontra sua plenitude. Lição 4. Mesmo quem crê pode falhar. Abraão não foi perfeito em sua jornada. Ele tentou ajudar a promessa de Deus quando gerou Ismael com Agar. Esse erro trouxe consequências sérias, mas também revela que até os homens de fé são falhos. A lição aqui é clara. Deus não busca a perfeição absoluta, mas corações dispostos a levantar-se após os erros. Abraão aprendeu que não podia cumprir a promessa com suas próprias mãos. Precisamos aprender a depender totalmente do Senhor e não de estratégias humanas. A graça de Deus restaura, corrige e continua a obra mesmo depois de nossas falhas. Essa verdade traz esperança, porque sabemos que nossa caminhada não depende apenas da nossa força, mas da fidelidade de Deus. Assim, entendemos que falhar não é o fim da jornada. O que importa é reconhecer o erro, arrepender-se e continuar crendo. Abraão poderia ter desistido após seu erro com Ismael, mas escolheu permanecer confiando no Senhor. Deus não procura pessoas perfeitas, mas fiéis, mesmo quando caem. Essa é a diferença entre quem desiste e quem vence pela fé. Errar é humano, mas desistir da promessa é opcional. Lição 5. A confiança em Deus supera o medo. Abraão enfrentou momentos de medo, como quando desceu ao Egito ou quando precisou lidar com conflitos e ameaças. Em todas essas situações, a fé se tornou o seu escudo. Confiar em Deus não significa ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente apesar dele. A confiança permite que a pessoa avance, mesmo quando tudo ao redor parece inseguro. Abraão nos ensina que a coragem nasce da fé em um Deus maior que os nossos problemas. O medo natural existe, mas a confiança ativa o sobrenatural. Quando aprendemos a colocar Deus como prioridade acima das circunstâncias, encontramos paz e direção. Além disso, a confiança plena transforma nossas decisões. Abraão demonstrou que não se deve depender apenas de estratégias humanas ou medidas de segurança terrenas. Deus orienta o passo de quem confia e a fé nos protege de decisões impulsivas. Essa lição nos encoraja a manter o foco no que é eterno, mesmo quando a realidade parece ameaçadora. Lição 6. Deus recompensa a fidelidade. Ao longo de sua vida, Abraão foi testado repetidamente, mas permaneceu fiel. Cada ato de fidelidade, mesmo pequeno, abriu espaço para bênçãos maiores. A fidelidade é mais do que cumprir regras, é confiar e obedecer mesmo quando nada é compreensível. Abraão recebeu confirmações do pacto de Deus que superaram qualquer expectativa. A lição é clara. A fidelidade gera recompensas que vão além do material. É um investimento eterno que impacta gerações futuras. Deus honra aqueles que não desistem de obedecer, mesmo nas pequenas coisas.
Abraão é exemplo vivo de que o compromisso com Deus não passa despercebido. Quando praticamos fidelidade diária, mesmo em situações simples, construímos alicerces para milagres futuros. Essa lição nos mostra que a perseverança e a integridade diante de Deus nunca são em vão. Lição 7. O sacrifício é uma prova de fé. O episódio do sacrifício de Isaque revela a profundidade da fé de Abraão. Ele estava disposto a entregar o que mais amava em obediência à voz de Deus. A lição aqui é que a fé muitas vezes requer ações que desafiam o coração humano, mas demonstram confiança total no Senhor. Abraão nos ensina que obedecer a Deus pode exigir renúncia, mas nunca perde propósito. Deus proverá o que for necessário, como fez naquele momento. O sacrifício simbólico de Abraão é um modelo de como a fé se manifesta em atos concretos. Quando enfrentamos escolhas difíceis, a pergunta deve ser: confiamos mais em Deus ou em nossos próprios planos? A fé verdadeira não depende do que sentimos, mas da decisão de agir em confiança. Abraão mostra que o ato de entregar algo valioso é recompensado de maneiras que transcendem a compreensão humana. Lição 8. A oração molda o coração de Deus. Abraão intercedeu pelo povo de Sodoma e Gomorra, demonstrando coragem espiritual e compaixão. A oração não é apenas pedir, mas também dialogar com Deus, buscando alinhamento com sua vontade. Essa lição nos lembra que a intercessão tem poder real e influencia os planos divinos. Abraão nos mostra que quando nos aproximamos de Deus com coração sincero, Ele responde de forma surpreendente. A oração revela caráter e nos conecta ao mover sobrenatural de Deus. Além disso, a persistência em orar, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis, fortalece nossa fé. Abraão não se intimidou diante da injustiça ou do pecado alheio. Ele buscou a intervenção de Deus com coragem e humildade. A lição é clara. A oração constante molda a história e abre portas onde só vemos obstáculos. Lição 9. A obediência produz bênçãos duradouras. Abraão não apenas acreditou nas promessas, mas agiu de acordo com elas. Cada passo obediente resultou em bênçãos que ultrapassaram sua própria vida, afetando toda a linhagem de Israel. Essa lição nos mostra que a obediência gera impacto além do que conseguimos imaginar. Deus recompensa ações fundamentadas na fé com frutos que atravessam gerações. A obediência de Abraão moldou a história espiritual da humanidade. Essa lição desafia a agir mesmo quando não se entende totalmente o plano. Cada decisão alinhada à vontade divina produz consequências eternas. Obedecer transforma caráter, fortalece fé e constrói legado. Abraão nos ensina que cada passo de obediência é um investimento no reino de Deus. Lição 10. A fé se manifesta em paciência. Abraão precisou esperar anos pelo cumprimento da promessa de um filho. Ele nos mostra que a fé verdadeira é paciente, suportando o tempo necessário para que Deus cumpra suas promessas. A paciência não é passividade, mas confiança ativa, que espera com esperança e determinação. Abraão nos ensina que pressa e ansiedade podem nos fazer tentar soluções humanas e frustrar o plano divino. Esperar no Senhor é uma prática diária que fortalece caráter e aumenta a maturidade espiritual. A paciência nos prepara para lidar com situações complexas e inesperadas. Quando aprendemos a esperar, cultivamos confiança, resistência e entendimento de que Deus age no tempo certo. Abraão é exemplo de como a espera fiel gera resultados abundantes e duradouros. Lição 11. A humildade nos aproxima de Deus. Mesmo sendo chamado amigo de Deus, Abraão demonstrou humildade em suas interações com líderes e estrangeiros. Ele não se exaltou, nem se apoiou em títulos ou riquezas. Essa humildade foi essencial para receber direção divina e intervenção sobrenatural. Abraão nos ensina que o orgulho bloqueia bênçãos, mas a humildade abre caminhos.
Reconhecer que dependemos totalmente de Deus é fundamental para caminhar na fé. A humildade também nos ajuda a lidar com conflitos, a ouvir conselhos e a aprender com experiências. Abraão mostrou que a verdadeira grandeza não está em posições, mas na relação com Deus e na obediência a Ele. Lição 12. A fidelidade de Deus supera a dúvida humana. Abraão enfrentou momentos de questionamento, como quando duvidou sobre a promessa de um filho. Ainda assim, Deus manteve sua palavra. Essa lição nos ensina que nossa dúvida não invalida a fidelidade de Deus. Mesmo quando não compreendemos, Ele continua cumprindo o que prometeu. Abraão nos mostra que a constância de Deus é maior que nossas incertezas. A confiança em Deus não depende da perfeição humana, mas de sua fidelidade. Mesmo com falhas e dúvidas, podemos esperar que Ele cumpra o que declarou. Lição 13. A aliança com Deus é eterna. Deus fez um pacto com Abraão que não dependia de condições humanas, mas de sua própria promessa. Essa aliança demonstra que Deus trabalha com base em suas promessas e não nas nossas circunstâncias. Abraão nos ensina que confiar na aliança divina é confiar em um compromisso eterno. As promessas de Deus atravessam gerações e transformam realidades. Essa lição nos encoraja a viver com perspectiva eterna, confiando que nossas vidas são parte de um plano maior, guiado pelo Senhor. Lição 14. O legado de fé influencia gerações. Abraão não apenas recebeu bênçãos para si, mas estabeleceu um legado de fé que se estende até hoje. Sua vida mostra que a fé verdadeira é transmissível e impacta familiares e descendentes. Cada decisão obediente molda não apenas o presente, mas o futuro. Abraão nos ensina que nossas ações espirituais influenciam profundamente aqueles que virão depois de nós. Essa lição nos motiva a cultivar fé, caráter e obediência para deixar um legado duradouro. O exemplo de Abraão prova que a fidelidade a Deus transforma gerações. Lição 15. Deus é sempre fiel à sua promessa. Ao final de sua jornada, Abraão viu a promessa de Deus cumprida. A lição mais poderosa é que nada pode impedir o agir de Deus. Sua fidelidade é constante, mesmo quando enfrentamos obstáculos, falhas ou tempos de espera. Abraão nos ensina que confiar no Senhor é a base de toda esperança verdadeira. Ele prova que Deus é capaz de cumprir cada promessa, por mais impossível que pareça. Essa lição nos lembra que a paciência, obediência e confiança não são em vão. Deus nunca falha. Quem espera nele experimenta milagres, restauração e bênçãos que superam toda expectativa. Nossa fé é fortalecida quando testemunhamos a fidelidade divina. A vida de Abraão é uma prova viva de que Deus não busca pessoas perfeitas, mas corações dispostos a confiar e obedecer. Cada passo que ele deu em fé abriu portas para o cumprimento de promessas que se estenderam além da sua própria geração. As 15 lições que aprendemos com Abraão nos mostram que fé, obediência, paciência, humildade e oração são pilares que sustentam uma caminhada com Deus. Abraão não se tornou referência por sua força, mas porque escolheu acreditar no Deus que é fiel em todas as suas palavras. Sua história nos encoraja a também levantar nossos olhos para as promessas divinas, mesmo quando tudo parece contrário. Aprendemos que a fé verdadeira não apenas transforma a nossa vida, mas influencia as gerações futuras. Assim como Abraão, somos chamados a viver debaixo de promessas maiores do que nós mesmos. Deus deseja usar nossa vida para abençoar outros, para marcar nossa família e para deixar um legado eterno. Que cada lição deste estudo desperte em você uma fé renovada, uma obediência mais firme e uma confiança inabalável no Senhor. No fim, a mensagem é clara. Quem caminha com Deus jamais anda sozinho.
jamais perde a esperança e sempre experimenta o cumprimento das promessas.